Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao nosso módulo de gestão da comunicação digital e convergências midiáticas, agora com a segunda parte da nossa primeira aula. Na primeira aula nós falamos sobre sociedade da informação, aspectos extremamente importantes, os principais teóricos, e agora nós damos continuidade a este conteúdo com a temática sociedade e informação. Como objetivos dessa nossa segunda parte, nós vamos continuar a compreender o advento da sociedade da informação, vamos contextualizar os principais expoentes e protagonistas desse cenário e vamos perceber quais são os próximos passos que desembocaram nos conceitos de cybercultura. Então, fique ligado e vamos começar e continuar a aprender. Bem, então, quando nós falamos dos principais teóricos, vamos dar continuidade a esses teóricos. Falamos de Castells, Jean Baudrillard, falamos de um teórico também importantíssimo, o Alvin Toffler, e também o principal deles, o Marshall McLuhan, um profeta das comunicações, da eletrocomunicação, por que não dizer assim? Pois bem, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre Steve Johnson. E Steve Johnson, ele é um escritor do ramo da ciência norte-americana, ele trabalhou a perspectiva dos games, ele afirma que os games tornam o homem mais inteligente. Por quê? Porque na percepção de Steve Johnson, não é o conteúdo do jogo que atrai o usuário, mas é o sistema de recompensa que libera mais, digamos assim, dopamina para o cérebro e causa prazer ao indivíduo. Então, isso explica porque o viciado passa horas jogando, mas não porque o jogo o torna mais inteligente. Então, dentre as novas habilidades adquiridas pelo usuário, está justamente o poder da tomada de decisão. Então, Johnson ele nos traz perspectivas a partir das narrativas ficcionais que, logicamente, foram transformadas. Então, o cenário que nós estamos vivendo, a capacidade de concentração do espectador nos tempos atuais, ela é muito mais exigida. Vejam o Magnum, vejam o Lost, vejam Under the Dome e tantas outras séries, tantas narrativas que nós acompanhamos na Netflix, na Amazon e assim sucessivamente. Então, para ele, os jogadores de videogame, eles não estão absorvendo um conselho moral, ou talvez lições de vida, ou talvez retratos psicológicos que são valiosos. Mas, na visão de Johnson, eles aprendem a pensar. Então, o conteúdo é indiferente. Não é o que você está pensando quando está jogando. É o modo como você está pensando que importa na percepção de Steve Johnson. Tá? Outro aspecto importante que a gente também deve levar em consideração é que Steve Johnson nos apresenta justamente vertentes que são construídas, que são constituídas nesse cenário pós-moderno. Mas para que a gente possa chegar na modernidade, precisamos também passar por um teórico que é importantíssimo, chamado Pierre Levy. Inclusive, uma das nossas aulas, nós vamos nos aprofundar exclusivamente na teoria de Levy. Se eu não me engano, é a aula 2 ou 3, que nós falamos sobre a perspectiva do virtual. Mas enquanto a aula 2 e 3 não chega, vamos continuar a falar de Pierre Levy e dar prosseguimento a esse nosso conteúdo para a gente poder encerrar esse nosso primeiro encontro, esse nosso primeiro momento. Então, Pierre Levy é um sociólogo tunisiano, é um grande estudioso da cybercultura. Ele nos traz aspectos a respeito do ciberespaço, ele nos apresenta o ciberespaço como uma rede estruturada por onde trafega um grande fluxo de informações, nos fala também do processo de digitalização, ou seja, a conversão de dados analógicos para um tráfego no ciberespaço. Enquanto não chegamos lá na nossa próxima aula, nós vamos nos deter e dar uma pausa no Pierre Levy para nós falarmos um pouquinho da perspectiva e do viés do pós-modernismo. Por quê? Porque no viés do pós-modernismo,
pós-modernismo, nós tivemos um desenvolvimento tecnológico, ou seja, a eletrônica, os satélites, a internet, a telefonia, os celulares, as redes, a fibra ótica, a ampliação do número de mensagens, a questão da velocidade, que não é só o número de mensagens que aumentou, mas também a própria velocidade com a qual essas mensagens elas são transmitidas, ainda mais em eras de apps, né? WhatsApp, Telegram e tantos outros aplicativos de troca de mensagem. Talvez vocês viveram a era do MSN, né? Quão bacana era aquela era. Então, todo esse momento representa justamente uma vivência constante no que diz respeito à presentificação, ou seja, o momento ao qual nós estamos presentes nessa ambiência, nesse cyberespaço, em que o futuro ele é sempre antecipado para o presente. Então, é a partir dessas vertentes, é a partir dessas contribuições que são trazidas por esses teóricos como Levy, teóricos como Steve Johnson, que nos traz justamente a perspectivas de narrativas ficcionais, perspectivas de narrativas a partir das construções de apps, da internet e tantas outras possibilidades. Então, esse pós-modernismo, essa era que nós estamos vivendo, e aí é uma grande discussão, porque tem muitos filósofos que dizem que nós ainda sequer chegamos no modernismo, né? Nessa contemporaneidade. Há outros teóricos, por exemplo, como Bauman, ele nos trata como atores sociais inseridos na perspectiva do pós-modernismo. Então, entendam e percebam que nesse cenário temos esse desenvolvimento tecnológico, como eu já havia falado, essa perspectiva da velocidade da informação, da troca de mensagens, essa mutualidade, essa pressa. Vejam que o WhatsApp, por exemplo, né, o mundo ele está tão rápido nos últimos tempos, nós estamos tão rápidos nos últimos tempos, a sociedade está tão rápida, ela está tão volátil, que até o WhatsApp ele está aumentando a velocidade justamente das mensagens para que a gente possa compreender com uma rapidez muito maior e tenha tempo de responder com agilidade ainda maior. Então, isso é uma mudança, uma quebra paradigmática. É uma mudança no paradigma dos meios que foi preconizada justamente por Marshall McLuhan. Então, nós temos aí uma passagem dos meios de comunicação convencionais, ou seja, meios que era de um para todos, para uma comunicação em rede, ou seja, uma comunicação bidirecional. Nós rompemos o paradigma de uma comunicação unidirecional para uma comunicação bidirecional, uma comunicação de todos para todos. Como se não bastasse, nós estamos fazendo parte de uma sociedade extremamente consumista, hedonista, niilista, uma sociedade onde o simulacro se faz presente. A partir do momento onde o indivíduo está inserido na sociedade de massas e ele procura desesperadamente se destacar no meio dos demais, isso é uma situação extremamente problemática. Na verdade, eu tive um professor chamado Cláudio Paiva, uma sumidade, e ele nos dizia que isso nada mais é do que a era do espelho de Narciso. De fato, nós estamos vivendo a era do espelho de Narciso. Essa cultura selfie que nós estamos vivendo nos últimos tempos é uma era do espelho de Narciso. É como se a tela do nosso celular, o Instagram, o Facebook, o Twitter, fosse justamente esse grande espelho de Narciso, onde nós cultuamos tecnologicamente o nosso eu. Então, são pontos, são tópicos que nós também podemos começar a pensar, nossa, como o consumismo, como o hedonismo tem afetado o nosso comportamento. Como essas mudanças paradigmáticas a partir do viés tecnológico têm afetado as nossas vidas. Então, o meio para isso é essa compulsão consumista que nós estamos tendo, que vai levando esse fenômeno hedonista, essa busca pelo prazer individual, mútuo. Como se não bastasse, estamos vivendo uma era do niilismo, né? Justamente o excesso dos discursos que vai levando a esse vazio discursivo. As ideologias elas já não explicam mais os fenômenos da sociedade.
Cria-se um clima de desesperança, um clima de vazio, principalmente em relação ao futuro. Vejam que as fake news, essa era de pós-verdade, de auto-verdade que nós estamos vivendo, ela casa muito forte com essa perspectiva do niilismo. Como se não bastasse, estamos vivendo uma era onde o pastiche, logicamente não existe mais essa originalidade, se faz presente. Nós não estamos vivendo mais uma era original. Não. Tudo se transforma, tudo se copia. Os novos discursos, eles têm fonte de inspiração nos velhos enunciados que são remontados com uma roupagem nova. Eu me lembrava até de um ex-secretário da comunicação do Bolsonaro, não sei se vocês, queridos estudantes, se lembram, que inclusive ele foi exonerado da função porque ele utilizou de um discurso e de uma música que Hitler utilizava, que o secretário de Hitler utilizava. Então, vejam a situação que nós estamos vivendo. Nós não temos mais originalidade. Os novos discursos têm essa fonte de inspiração nos velhos discursos que foram remontados e que estão sendo ressignificados, que estão sendo reconfigurados, que estão sendo trazidos com uma roupagem nova. E, por fim, a questão do simulacro, que é justamente esses meios de comunicação, o cinema, o videogame, a televisão, as redes sociais, que criam uma outra realidade, que cria uma hiperrealidade, uma realidade paralela, onde o entretenimento está garantido, onde o entretenimento está em segurança total. Então, compreendamos que todas essas perspectivas nos fazem parte desse cenário atual que nós estamos vivendo. Outro aspecto que nós também não podemos deixar de falar e de evidenciar é justamente essa vertente da sociedade pós-industrial, dessa sociedade tecnológica, dessa sociedade da informação que é marcada justamente por essa avalanche de informações que são vindas, que são oriundas das mais diversas fontes, justamente por causa do avanço tecnológico. O próprio termo sociedade da informação surge justamente no século XX, com esse contexto da globalização. É a sociedade global que tanto McLuhan ele teria profetizado. Essa sociedade global que o McLuhan, ao dizer que graças ao surgimento dos meios de comunicação, em especial os eletrônicos e também hoje os meios digitais, nós voltamos a essa época tribal. Uma tribo digital, uma tribo eletrônica. Então, nessa sociedade informatizada, há essa convergência dos sistemas de comunicação, há essas tecnologias da informação, esse crescimento de redes integradas. Então, a informação ela é vista como um commodity, ou seja, um bem negociável. Então, a troca de informação é justamente essa atividade econômica, essa atividade social que é predominante. Então, por isso nós vivemos numa economia da informação. Por isso nós estamos deixando de lado os estágios da economia agrária, da economia industrial, para que a gente possa se preocupar com essa questão da economia informacional. Por quê? Porque essa sociedade da informação, essa economia informacional, ela tem como produto uma sociedade dinâmica, uma evolução tecnológica, um novo paradigma social, uma sociedade que é regida economicamente pelo setor de serviços, pelo setor de tecnologia da informação. Então, a informação, como eu disse, ela passa a ser um commodity. Os softwares, que são justamente desenvolvidos de programas na área de TI, programas padrões de consumo, né? Que vão fazer com que esses padrões eles passem a ser refinados, ou seja, nós temos uma valorização das marcas, e como se não bastasse, essa sociedade que nós fazemos parte passa a ser mediada pelas tecnologias da informação e da comunicação. Então, todo o processo, toda a inspiração das redes, elas têm origem nas pesquisas militares. Todo esse processo que nós estamos vivendo hoje é reflexo daquelas velhas pesquisas militares. Então, o capital internacional, diante desse cenário, diante desse processo de sociedade da informação, ele amplia a sua área de atuação nessa sociedade em rede. Desestimula, muitas vezes, o setor produtivo. Então, as tecnologias, elas permitiram
essa horizontalização dessas estruturas por meio das tecnologias da informação e das comunicações a partir de um baixo custo, a partir do momento onde essa produção ela vai sendo transnacionalizada. E, logicamente, nós precisamos ter críticas à sociedade da informação. Existem pontos positivos? Existem. Existem pontos importantes na sociedade da informação, principalmente nessa era do pós-modernismo? Sim, existem. Mas existem críticas que nós precisamos também fazer. Primeiro, a questão da formação de bolhas econômicas. A questão das crises globais, as crises que nós estamos enfrentando. Vamos voltar a remontar em 2008, né, que foi uma grande crise econômica, que nós ainda estamos galgando, digamos assim, essa crise, né? Os últimos respiros dessa crise, que começou a crescer mais uma vez por causa da pandemia que todos nós vivemos. Outro aspecto de crítica à sociedade da informação, a questão da estigmatização de alguns países, né, como fornecedores de mão de obra semi-escrava. A China, a Índia, questão do aumento do desemprego em função justamente da substituição da mão de obra pela tecnologia, a questão da eliminação de postos de trabalho, a própria exclusão social pela falta de acesso à informação, pela falta de acesso à qualificação e, consequentemente, o aumento da desigualdade social. Então, todas essas perspectivas, elas corroboram, elas fazem parte dessa sociedade informacional, dessa era de desenvolvimento tecnológico, onde nós vemos uma velocidade constante de mensagens, de informações e assim sucessivamente. Então, a nossa aula de hoje, nós falamos nessa segunda parte das contribuições de Levi, de Johnson, essas narrativas ficcionais e esse contexto do pós-modernismo. Na nossa próxima aula, nós vamos aprender mais um pouquinho sobre os conceitos de cybercultura, de cyberespaço, e vamos abrir uma discussão acerca do que é o virtual, o processo de virtualidade amparado a partir da vertente do teórico chamado Pierre Levy, que é referência neste assunto, neste conteúdo, tá bom? Aqui nós temos as referências bibliográficas. Nessa aula de hoje nós nos baseamos basicamente no Manuel Castells, Sociedade em Rede, inclusive com sugestão de leitura para vocês. E fica aqui o meu agradecimento. Até a próxima aula.